Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Abilene Santos e eu tô aqui com os psicólogos Danilo, Suelen e Thaís. Olá, pessoal. Olá. Eles fazem parte do Instituto DEPAD e nós viemos gravar um podcast para falar com vocês o que é ansiedade, o que ela faz, quais os sintomas e por que ela aparece. Missão de milhões aqui nesse momento. Pois é, e aí, qual é a dúvida principal em relação à ansiedade? Vou devolver para a nossa entrevistadora. O que é ansiedade? A pergunta que nós do Instituto recebemos no Instagram quase todos os dias. Primeiro é importante pensar que a ansiedade é uma reação, é uma emoção natural do nosso corpo frente a um perigo, né? Pode ser um perigo imaginário, pode ser um perigo real. Então, é o seu corpo reagindo a algo. Sim. E às vezes também até uma preparação para algo que a gente precisa de um preparo específico mesmo, né? Então, Tem uma analogia que Danilo usa bastante, que é do alarme, como é mesmo, Dan? É do alarme do carro, né? Imagina que tem um carro parado na rua e às vezes não tem ninguém roubando o carro, né? Mas o vento, um gato que passa, desperta o alarme do carro. Faz sentido? Não há um perigo real, mas há um perigo imaginário ali. Então, a gente pode fazer essa analogia para explicar a ansiedade. É um alarme nosso natural, mediante a um perigo imaginário ou um perigo real. É importante falar que todo mundo tem ansiedade, né? Sim, ponto importante. Tem até uma música que eu acho engraçada e ao mesmo tempo sei da importância dela, mas que fala, toda ansiedade vai embora. Aí toda vez que eu escuto, eu penso, toda ansiedade vai embora. Não tem como, né? Não tem como toda ansiedade ir embora, não tem como todo medo ir embora. Porque a ansiedade, ela existe para algum motivo, né? Existe por algum motivo. Ela existe para sustentar a gente em alguma situação. Por exemplo, para a gente estar aqui hoje, a gente está com um pouquinho de ansiedade, né? Apesar de não parecer, a gente fica aqui nos bastidores comentando um pouquinho o quanto que é desconfortável, né? Enquanto a gente está exposto a algumas situações, porque a gente está aqui se preocupando com cada um de vocês que vai receber o nosso conteúdo. E por isso a ansiedade é tão importante. De que maneira a gente se prepara, né? E aí a gente não precisa ficar em estado de alerta, senão a gente nem estaria aqui gravando. Aquele estado de alerta disfuncional. A gente teria travado e nem chegaria a começar o podcast. Diga aí, gente. Interessante a fala de Thaís, porque, perceba, ela precisou ficar um pouco ansiosa hoje, claro, uma ansiedade preparatória para ela desenvolver bem. Então, a ansiedade também nos prepara para algo. Essa é a ansiedade funcional, né? É mesmo. Já a ansiedade disfuncional, a ansiedade patológica, aquela que nos paralisa, que nos bloqueia no nosso dia a dia e nos impede de fazer algo. É mesmo. Qual é a diferença entre a ansiedade normal e a patológica, né? A ansiedade excessiva, aquela que deixa com a gente com as mãos suadas ou que os pensamentos começam a aparecer. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Qual é a diferença entre elas e o porquê que ela deixa a gente tão em estado de alerta? Perfeito. Nesse momento aqui, todos nós estamos ansiosos para essa apresentação, né? É a ansiedade que nos preparou para estar aqui. Por quê? Porque ela nos faz ter um bom desempenho. Faz sentido? sim. Imagina que você vai fazer uma prova e você se prepara para aquela prova. Por quê? Você quer ter um bom desempenho. Então, é a ansiedade que te prepara para algo. Já a ansiedade excessiva é aquela que te bloqueia, te paralisa. Perceba, você estudou para a prova e chegou no dia da prova, em virtude da ansiedade, você bloqueou, não conseguiu fazer a prova. Então, a gente já percebe que é algo que traz um prejuízo para aquela pessoa, né? Sim. É verdade. E assim, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado de entender que a ansiedade, ela não é prejudicial, né, necessariamente. Porque quando a gente ouve a pergunta frequente será que eu tô ansiosa? E se eu estiver ansiosa? Gente, é normal. Naturaliza a ansiedade. Se você estiver ansiosa excessivamente, né, que é a ansiedade que vai te tá lhe trazendo uma certa frequência, exemplo, todos os dias eu acordo com falta de ar. Todos os dias eu acordo me tremendo, né? Vou sair de casa, tenho ali um suor excessivo, prefiro ficar em casa do que sair para trabalhar. Você está realmente passando por uma ansiedade patológica. Que eu acho que dá até para a gente falar sobre esses pequenos sintomas, né? Que algumas pessoas não sabem. A gente vai falar sobre isso? Vai falar então, sobre isso. Vamos guardar. Inclusive, é o próximo Pronto, tópico, né? Então a gente já emenda. Quais são esses sintomas? Como eles se apresentam? E, se eu não me engano, existem sintomas diferentes para homens e mulheres? Existe isso? Existe uma diferença ou é generalizado para todos? Perceba, quando a gente pensa na
na sintomatologia ou sintomas da ansiedade, existem os sintomas Uhum. dos pensamentos, né? Que são sintomas cognitivos, sintomas emocionais e sintomas comportamentais. Então, é o pensamento acelerado, seu coração batendo mais Sim, é mesmo. forte. E é super tenso, né, gente? Quando a Perfeito. gente sente isso. É desesperador, inclusive, né? Desesperador. Angústia, faz sentido, o medo de que algo aconteça. E Uhum. principalmente aqueles pensamentos que começam assim, tá, mas e se? Sim, E o famoso se? e se, né? Será que? Faz sentido, são os principais Faz. gatilhos que, sem dúvida, acabam gerando ansiedade preparatória, desenvolvimento mesmo, né? Sim. E que às vezes são até mais difíceis de perceber. Às vezes são até mais tranquilos, mas que no fim a gente acaba percebendo também. É mesmo. Uma coisa também, Abi, em Sim. relação a isso, é que a gente tem que, quando a gente está tratando o paciente, né, a pessoa ali na sessão, a gente sempre vai fazer aquela anamnese. Então, a leitura geralzona. Uhum. Quando a gente fala sobre ansiedade, parece que a ansiedade na vida das pessoas começou agora, né? Mas aí a gente, ali no processo terapêutico, vai puxando um pouquinho da história de vida do paciente, às vezes cresceu num lar que foi disfuncional, né? Ou então foi exposto a barulhos excessivamente. Tudo isso vai deixando a gente em estado de alerta. Sim. Com o passar do tempo, né? Saiu ali da infância, chegou na vida adulta, a pessoa começa a se perceber tendo ataque de pânico, né? Que é aquela ansiedade lá super excessiva, vamos dizer assim, né? Pra gente entender numa linguagem mais clara. E, na verdade, a pessoa já tinha ali um histórico, né, Dan? Assim, ao longo do tempo, a pessoa já vai meio que tendo uma bagagem, e aí quando chega na vida adulta, dá aquele pico. Mas se a gente parar pra pensar, por exemplo, em momentos do nosso dia a dia, né? Se puxar ali a infância daquela criança, na escola, se for ansiedade social, por exemplo, o medo de estar em público. Na escola, aquela criança já não socializava. E aí chega na adolescência, também vai, Segue o mesmo repertório. segue o mesmo repertório. Aí começa a ter notas baixas, medo de ir pra escola. Aí quando chega na vida adulta, ai, não gosto de ir pra shows. Né? Fica mais reclusa, não consigo falar em público, numa roda de amigos eu não consigo falar. E aí, quando a gente vai entendendo os sintomas, quais são? Basicamente, a pessoa, sintomas básicos, né, mais comuns, assim, comportamentais, fisiológicos, cognitivos. Basicamente, a pessoa fica tendo, por exemplo, um enjoo. Sim, sim. E a gente não lembra, né, que enjoo é um sintoma de ansiedade. Sim. Ah, eu vou tomar um remédio para passar, vou tomar um chá porque eu acordei enjoado. E às vezes não passa. Não passa, porque é uma ansiedade que precisa ser tratada, né? Então, sintomas cognitivos. Lembra aí, gente, um sintoma cognitivo comum. Pensamento acelerado. Pensamento excessivo, né? O pensamento Sim. rápido, não consegue... Combinação. Perfeito. Combinação que é a repetição do pensamento. Então, fica ali o dia inteiro repetindo, lembrando da mesma Sim. coisa. Pensamento Como- catastrófico também. Sim. Perfeito. Que é quando a mente ela começa a criar os piores cenários, né? Sim. exato. Thaís falou algo muito interessante de o cliente ou a pessoa não perceber que o enjoo é um sintoma. Porque Sim. são coisas mais comuns do nosso dia a dia. Sim. É o enjoo, a dor de cabeça, a falta de apetite ou apetite de forma excessiva. Exato. E às vezes a pessoa não se percebe que isso está associado à ansiedade, né? Uhum. Aqueles momentos que ela vai passar por alguma situação em que ela fica Uhum. muito mais tensa. E é muito importante ter a noção de si também, para Perfeito. se perceber, porque quando você entende o porquê daquilo tá acontecendo, você não vai assim De vez, seguindo né? o fluxo, mesmo. você Isso. percebe que algo aconteceu, que o pensamento mudou, que o humor mudou, e o humor também é uma característica muito clara de que alguma coisa tá acontecendo. Sim. Sim. É mesmo. Perfeito. E geralmente é o pico, né? O humor, ele fica oscilando, Sim. que é o que a gente chama, a psicologia vai chamar de desregulação emocional. Então, o humor, um dia tá bom, outro dia não tá, você sente muito, você sente pouco, depende da intensidade. E tudo isso vai trazendo sofrimento e a pessoa não percebe. Porque a gente se habitua ao sintoma da ansiedade. Aí a gente pensa assim, mas eu sempre fui assim, a síndrome de Gabriela, né? Sim. Sempre fui assim, meu funcionamento é esse e tal, pronto. Aí quando a pessoa vai ver, ela não é que ela era assim, ela está sofrendo e Exatamente. se adaptou ao sofrimento e passa a lidar com aquilo como se fosse o seu próprio funcionamento. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, né? E É um não estado tem de essa alerta. autopercepção, como o Suelen falou. É muito comum na clínica, acredito que aconteça com vocês também, do Sim. cliente falar assim, não, hoje eu tô ansioso. E a gente faz aquela anamnese pra entender o que aconteceu. Tá, mas Sim. como foi essa semana? Não aconteceu nada de diferente, É né? assim mesmo. E aí quando a gente vai puxando, é um acúmulo de situações Ou que não então, foram... hoje eu não quero falar nada, que minha semana foi ótima. ótima, Quando tudo vai ver, normal, a né? semana apocalíptica, gente. Mas é como o Thaís falou, às vezes parece
Tipo, a ansiedade tá tão envolvida na rotina da pessoa que ela não percebe. E aí, em uma conversa com amigos, tipo assim, eu senti isso. Tipo, mas isso não é normal Não. sentir. Aí você vai mesmo. tomando consciência de que aquilo não é normal. Aí você Uhum. fica se perguntando, será que tem alguma coisa errada comigo? Por que que isso tá acontecendo, né? Assim Por que que mesmo. eu me sinto ansioso? E às vezes a gente não percebe e acaba percebendo em algum momento totalmente aleatório, onde dá a viradinha de chave na cabeça. É verdade. Perfeito. Muito bom. Se a ansiedade não aparece do nada, por que que ela aparece? De onde vem a ansiedade? O que causa ela, exatamente? A ansiedade é multifatorial. Hum, Na verdade, os transtornos mentais, de um modo geral, é multifatorial. Então, vai ter uma questão genética, uma questão biológica, uma questão comportamental, fatores comportamentais, fatores Uhum. biológicos, fatores genéticos, fatores cognitivos que influenciam no desenvolvimento de um transtorno, né? Quando Sim. não é crônico, ou quando não é aquele que começa, que a pessoa já nasce. Esqueci agora o nome, gente. Genético, né? Quando não é genético, né? Quando é Biológico. desenvolvido, quando não é biológico. Existem muitos fatores que vão desencadear. Então, Uhum. por isso também o processo terapêutico é multifatorial. Às vezes a pessoa vai precisar de um suporte de um médico, além do acompanhamento Uhum. psicológico, né? E por isso a gente faz essa análise do todo aí. É interessante pontuar também que um fator que geralmente a gente não considera é o fator ambiental. Sim. Então, perceba. Que a gente já sabe que é top 1, né? É top Perfeito. 1. Influencia A sua muito. família, as Sim. pessoas com quem você convive, É mesmo. faz sentido. Trabalho. O trabalho. Uhum, é E mesmo. aí o cliente chega e Rotina fala, em não, si. não aconteceu nada, o ambiente está tudo tranquilo, tudo em paz, mas quando a Sim. gente vai fazendo esse rastreio, né, esse mapeamento, a gente consegue perceber que o cliente está dentro de um ambiente que é estressor. É verdade. Ou às vezes está exposto a situações que geram ansiedade. Uhum. Faz sentido? Sim. Exemplo, jornais que têm cenas de violência, que são mais sensacionalistas, isso pode gerar um medo. É mesmo. E a E partir aqui na disso, o corpo, Bahia, ele né? responde, né? Gente, a gente não vai dar nomes porque não podemos, mas assim, tem muitos canais, né? Inclusive, a gente percebe muito isso na clínica. Perfeito. Gente, às vezes a pessoa fala, minha vida é tão tranquila. Aí quando você vai estudando o ambiente daquela pessoa, somente canais de violência, séries de violência, filmes de violência, Filmes de terror. filmes de terror, aquele suspense assim também terrível. Tudo isso é fator ambiental, né? Então, por isso que nunca é isolado. Sim. Interessante a gente falou do filme de terror e às vezes o cliente ele tem um sono agitado, né, que a insônia também é um sintoma da Sim. ansiedade, é importante falar, e ele não se percebe o porquê. E quando a gente faz esse rastreio, essa busca, a gente percebe que sempre antes de dormir, Nossa, o que cliente está incrível. assistindo filme de Filme terror, de terror, Sim. casos filme de adrenalina, criminais. Casos Vou criminais. Não sei relaxar porque eu não assistindo. consigo dormir. Assim, o corpo ele fica, ele entra em estado de alerta, Sim. porque o filme ele reverbera Foi um isso na gente, né? estímulo. Foi um estímulo que ele recebeu, Não tem perfeito. como. Não tem como, gente. Perfeito. Não, gente, não tem como. É multifatorial. Tanto o tratamento quanto a sua ansiedade. Se você tiver Verdade. dúvida disso, comece a fazer uma listinha básica aí. Né? Não assista filme de Perfeito. terror. Não assista. Nem casos Hashtag. criminais. Se causa Exatamente. ansiedade, não assista, gente, pelo amor de Deus. Evita, né? Modificar o ambiente. Thaís falou sobre listinha e uma coisa que eu pensei foi a questão de organização também. Sim. Organização de rotina, Perfeito. organização mental. O que eu vou fazer amanhã? O planejamento de rotina em si, que causa muita desordem e também pode gerar muita ansiedade também mesmo. nesse sentido. Com certeza. Inclusive, a rotina, gente, é fator que a gente organiza logo, né? No início Sim. do processo terapêutico. A pessoa chega ali, aí a gente logo visualiza. Tá desorganizada, né? Comportamentalmente e emocionalmente. Porque se você é desorganizado na sua vida, pode ter certeza que nas suas emoções também as suas emoções também estarão desorganizadas. Perfeito. Porque assim, imagina só, vamos lá, a gente tá aqui num ambiente, né? Um ambiente super clean, super organizado para vocês. Imagina que essa mesa aqui está cheia de tralhas, bagulhos e mochilas e bolsas e jarros e flores e enfim. A visão que vocês teriam desse ambiente é completamente diferente, né? Sim. Mas aí o que a gente faz? Tudo isso aqui é intencional para você conseguir entender o que está acontecendo aqui. Tudo ambiente clean, né? Tudo muito organizado. Imagina só, na sua mente. É assim também que funciona. Então, por isso que a rotina é fundamental. Às vezes a gente vê aí, né, com a questão das redes sociais, Sim. que a rotina parece ser moda. Sim. A rotina não é moda.
A rotina é algo que você precisa ter para você ser funcional. Perfeito. A rotina não é uma modinha que tá aí, né, no seu dia a dia que você precisa seguir. Ah, porque a blogueira tal tem uma rotina, assim eu quero seguir a rotina dela. Não tem como. Vai ser disfuncional também. Porque a sua rotina é a sua rotina, né? E ela precisa estar organizada dentro da sua realidade. E o processo terapêutico faz isso de uma forma que eu sou apaixonada. Muito bom. Perceba que com a fala de Thay, a gente entende que a rotina gera uma previsibilidade de como será o Isso, seu dia. Não é perfeito, sobre então. controle, é sobre Sim. É previsibilidade. mesmo. E a previsibilidade, ela reduz a ansiedade. Faz Sim. sentido? Totalmente. Olha como é interessante você saber o que vai acontecer no seu dia a dia. Sim. E, para além disso, você ter um checklist e dando check ali, né? É E mesmo. como isso reduz a nossa ansiedade. Faz sentido? Uhum. E às vezes por coisas bestas, né? Já que a gente tá falando sobre lista. Assim, às vezes você tem a rotina de dar comida pro seu cachorro, de depois ir pra escola, de depois ir pra um curso, uma faculdade, enfim. Aí você não anota que você tem que dar comida pro seu cachorro. Que é às vezes um detalhe importante. Ou então vou passear com meu cachorro. Ah, mas são só 10 minutinhos. Mas se você não anota, sua mente não entende que aquilo ali é maior do que de fato é. Perfeito. Sim. Né? Então, eu particularmente acho extremamente importante a gente anotar. Né? Anote cada detalhe. Anote que enquanto você está anotando, o seu cérebro vai se organizando. Tem uma imagem que eu gosto muito, que é quando a gente vê ali aquele fio de linha, né? Aquele bolo de linha, Aham. tudo embolado, e aí você tenta achar o pontinho, que eu não sei, né? Acho que é fio de linha que chama. Sim. O pontinho, a ponta da linha. Pra você conseguir achar, às vezes é tão difícil que a gente joga o bolo da linha todo fora. Mas se a gente tentar mesmo mexendo, o processo terapêutico é exatamente isso, né? A gente vai mexendo até achar a pontinha da linha, porque quando você desenrola, a sua mente organiza, né? Seu comportamento organiza e por aí vai. Sim. Tá, isso é um ponto importante que eu acho que é interessante a gente mencionar, é um pouco sobre as redes sociais. Nós sabemos que hoje, principalmente os adolescentes e até os adultos também, se baseiam muito nas redes sociais para poder, como o Thais falou, seguir uma rotina ou fazer algo porque alguém fez porque é modinha ou aesthetic. O que é que vocês acham sobre isso? Como que a ansiedade pode aparecer nesse contexto? Primeiro, através da comparação. Vê se faz Sim. sentido para vocês. No Instagram, no Facebook, Comparação injusta. todo mundo tá com dinheiro viajando Por favor, nas né? Maldivas, não é? Ninguém está endividado, ninguém tem contas a pagar, todas as pessoas só têm dinheiro. É verdade. Imagina, né, se você se compara com o recorte da vida de uma outra pessoa. Sim. Faz sentido? E o excesso de comparação, inclusive, gera ansiedade na gente. Sim. Porque você começa a entrar numa espiral de autocobrança. Mas Uhum. por que minha vida não está assim? Por que eu não estou vivenciando isso também? E isso gera ansiedade. Perfeito, Dan. Muito bom. Assim, uma coisa que eu gosto muito de lembrar, que eu já me peguei também, gente. A gente que é Piscis, né? A gente é ser humano. O Tony até falou aqui nos bastidores. Antes da gente começar, a gente estava um pouquinho nervoso. Porque aqui tem 3 câmeras, fora celulares, né? E toda uma equipe aqui por detrás para vocês. E assim, quando a gente vai trazendo para a realidade da vida, realmente você pega uma rotina ali de uma pessoa que começa o dia 3 horas da manhã. Pelo amor de Deus! Como assim a pessoa começa o dia 3 horas da manhã? Então essa pessoa dorme que horas? Sim. Não é a regra geral, né? As pessoas geralmente trabalham, estudam, chegam em casa às vezes meia-noite, 10 da noite. Como é que você vai acordar 3 da manhã para seguir o seu dia 24 horas? Não é a rotina da população brasileira, né? Exato. Exatamente. Perfeito. Exatamente isso. Então, a comparação injusta a gente vê muito com a questão das redes sociais. Sim. Adolescente, então, hein? Nossa, é muito. Nossa, quando a gente pega um adolescente ali no processo terapêutico, digam aí, como é difícil, né? Essa questão da comparação. Eles olham, porque tem uma blogueira que eu sigo, Sim. que o cabelo dela é assim, que é diferente do meu, que a minha rotina é assim, e a de fulano é diferente. Quando a gente vai analisar, Uma realidade completamente totalmente Diferente. diferente. distante. Seja de classe social, né? Seja de ambiente onde você mora, seja com quem você mora. Tem pessoas que moram com 5 pessoas. Não é fácil você manter uma rotina morando numa casa com 5 pessoas. Sim. Né? Se você tem, por exemplo, um familiar que é doente, que mora com você, tem alguma enfermidade, você precisa dar apoio àquela família. Não tem como você se comparar com aquela blogueira tal
que só acorda, que tem babá, que tem, enfim, a pessoa que ajuda ali dentro de casa, enfim, gente, são tantas É coisas. destoante, né? Sim, Distantes. Pois com é. certeza, é uma E realidade é muito diferente. comum isso do adolescente, como o Thais pontuou, se olhar através do outro, né? Se Uhum. comparar com o outro. Sim. Faz sentido? Porque faz parte da construção do mundo interno dele, né? Ele É está se mesmo. entendendo em relação a indivíduo, inclusive aos pares, faz sentido. Então ele busca essa identificação. Mas aqui entra um perigo, né? O excesso da comparação, como o Sim, Thais com pontuou. certeza. Faz sentido. E o que isso pode gerar de pensamentos automáticos na ideia de autocobrança o tempo inteiro, de se comparar com o outro, como o Thais pontuou, Sim. isso pode ser um gatilho para ansiedade. Faz sentido? Faz. Inclusive, é importante pontuar que muitos dos transtornos mentais que nós temos hoje, eles começam a se desenvolver principalmente na adolescência. Perfeito, bem lembrado. Faz sentido? Faz. É mesmo. Porque é a fase de marco, né? Perfeito. Uhum. De identificação, identidade. Exatamente. Inclusive, se a gente parar pra pensar assim, fazer um exercício rápido. Por exemplo, eu consigo lembrar de uma pessoa que foi importante pra mim na adolescência, no período da escola. Um exemplo, é uma tia da escola, né? É uma pessoa próxima. E nessa geração, eles têm referências na adolescência de pessoas que são da internet. Perfeito. Sim. Não Verdade. são pessoas reais. Pessoas distantes, né? Que você Sim. não conhece. Isso. Eu vi, inclusive, um meme que fala que a pessoa que é blogueiro, né, assim, de rede social e tal, eles tiram foto, por exemplo, ali da rotina, dorme, aí posta o horário, tipo assim, 3 da manhã, aí dorme de novo, aí depois acorda 10, já estudei, já corri, já não sei o que, já não sei o que, Tudo sendo que a mentira. pessoa estava dormindo. Sim, sim. E a gente que atende, gente, na clínica, vamos ser sinceros, a gente sabe que essa é uma realidade. Sim. Que às vezes a pessoa posta ali como se vivesse uma vida De milhões, muito de né? milhões. E assim, não minimizando demandas e nem trazendo questões dos nossos pacientes aqui, mas é uma realidade, Perfeito. né? Exatamente. E trazendo um pouco o gancho de ambientes, tipo, como você falou, né? Nossa realidade é diferente da realidade de quem nós acompanhamos. Sim. Top 1. Qual é o ambiente que mais deixa a gente com gatilhos de ansiedade? Que vocês veem no consultório com os pacientes de vocês, sem trazer demanda de paciente nenhum. Família. Existe- Eu vou chutar família. Existe Porque algum... família. Porque, vamos lá. Gente, o que é ambiente? Ambiente são pessoas. Sim, Convivência. convivências. Lugares que a gente anda, que a gente passa, Exato. né? Ambiente são pessoas. Então, por exemplo, eu posso morar numa casa onde eu sofro muito. Sim. E isso ser um gatilho pra mim, né? Ser um sofrimento. Eu acho que o top 1 pra mim é família, porque são Depende pessoas. também da faixa etária. Isso, Contexto sempre. Psicologia é contexto, É. viu, gente? A gente não pode botar nada determinante. E quando a gente pensa em família, são pessoas que pensam diferente, se comportam diferentes, que tiveram criações diferentes. Perfeito. Sim. Faz sentido? Faz. E aqui entra, Abilene, um ponto interessante que pode ser um choque de gerações, né? O Sim. pensamento é diferente. Muito a forma de comum. lidar com as Naturalmente. situações é completamente diferente. Faz sentido? É mesmo. Faz. E assim, uma coisa que a gente até conversou um dia, eu e Danilo, a gente falando sobre que a gente tem que tomar cuidado para até não determinar Sim. que, por exemplo, que assim, com a internet a gente vê diagnóstico o tempo todo, né? Sim. Aí todo mundo é narcisista. Perigoso, pessoal, é, não façam isso. Não façam isso. Ah, porque minha avó age assim, então minha avó é narcisista. Meu tio Bipolar, age né? assim, é bipolar. É border. Psicopata. Eu vi lá Rede no social, TikTok. que a gente mais ouve, né? Exatamente, eu Aqueles vi. testes grátis do Gente, daquele sem condição. sitezinho. É muito Sim. perigoso. Não façam Não isso. façam Pegar isso. um traço, isolar Exatamente. e trazer para um diagnóstico. Uhum. Rotular uma pessoa Sim. baseada em algo que não tem uma prévia definição. Sim, não tem Prévio. suporte, acompanhamento suporte, isso. psicológico, né? Que Isso. não faz um tratamento, gente, não tem como. Então, essa questão do ambiente é bem complicada. Eu acho que é o top 1, assim, que interfere bastante. Mas lembrando que, obviamente, Sim. a ansiedade é multifatorial. Mas eu acho que pessoas são gatilhos muito fortes. Relações em si. né? Relações. Perfeito. Principalmente. E pegando o gancho das redes sociais, as meninas estavam falando do autodiagnóstico e do diagnóstico através de sites específicos e tudo sim. mais, né? E olha o perigo que isso pode ser. Eu Uhum. digo, não somente para um adolescente, mas para um adulto Sim. que passa a se ver daquela forma, é aí que tá um problema. A mente, ela é
extremamente... Nosso cérebro, ele é incrível. Ele é muito O bom. que acontece? Se você se rotula como uma pessoa... Aqui vão ter uma polêmica, me desculpem. Que tem TDAH, o que vai acontecer? Sim. Seu cérebro, ele vai começar a criar sintomas De do TDAH. TDAH. Você Exatamente. vai A gente agir mais como se vê- você fosse. É isso hoje, né? Pessoas Sim. que chegam... Não sei se acontece com vocês no consultório, de que... Ah, não, Com certeza. eu vi a menina falando no TikTok e sintomas específicos. Sim. E eu descobri que eu tenho TDAH, né? É assim Então, mesmo. esse autodiagnóstico de internet é extremamente perigoso. É mesmo. Sim. Ó, você precisa de um diagnóstico, entender o que você tem, busque um terapeuta, né? Faça a terapia com psicólogos por inteiro, não com meio psicólogos, Sim, né? exato. Porque a gente vê muito isso, né? Não, a tia tem um pouco... Ela é meia psicóloga, né? É. A enfermeira é meia psicóloga, a professora é meia psicóloga. Por favor, faça terapia com psicólogos Completo. inteiros. É. Meu pai fala, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Perfeito. Exatamente. Gente, mas assim, você precisa procurar o profissional adequado, por favor. Profissional certo. Sim, é bem isso, bem isso. Hashtag Instituto Depad, né? Hashtag Instituto Depad. Fica aí o merchan, né? Verdade. Não, gente, assim, à parte brincadeiras, mas são os melhores profissionais desse Brasil, viu? Com Eu sou certeza, fã, com são certeza. os melhores. Testado e aprovado selo de qualidade, viu? E completos. E né? completos, sim. completamente. Puxando um pouco o gancho sobre relações, como eu posso saber que uma relação me causa ansiedade? Pausa terapêutica. Pausa. Não, é porque quando a gente pensa em relações, eu não sei se aconteceu com vocês, mas vem à mente a relação familiar, vem à mente a relação de amigos, inclusive, né? Vem à mente a relação amorosa. Sim, Faz sentido? faz. Que todas essas relações, elas podem também ser fatores para gerar ansiedade. Uhum. Sim ou não? Sim. Como eu posso perceber que um amigo meu, por exemplo, está me causando ansiedade? Pelos sintomas que eu sinto? Olha, eu acredito muito que são os sintomas e também a forma como a pessoa me trata. Perfeito. Porque assim, gente, existe uma diferença muito clara entre relacionamento saudável e relacionamento não saudável. Às vezes a pessoa relativiza muito, né, com a questão das redes sociais. Ah, mas fulano ama do jeito dele. Não. Eu não acredito em relativismo nesse sentido, porque assim, o amor, o suporte, o companheirismo, a parceria das relações, seja ela familiar, seja ela amigável, qual for, pra mim tem um funcionamento só. Por exemplo, como que você vai ser amigo de uma pessoa que fica te gritando? Sim. Sim. Como que você vai ser amigo de uma pessoa que te bate? Como que você vai ter um relacionamento amoroso com uma pessoa que tem esse perfil? Não faz o menor sentido. Principalmente quando essa pessoa em questão sabe que isso é um gatilho pra você. Exatamente. Né? E assim, ela sabe que você tá sofrendo. Não existe relativismo nesse sentido, não. Não existe. Não existe. Pra mim, isso é super sério. Ok. Inclusive no Instagram do Instituto Depad tem vários posts falando como identificar que uma relação não é saudável. É verdade. Vê lá, Arrasou. por favor. Interessante, né? A fala da Bilene. O outro sabe que aquilo te faz mal e ainda assim insiste em fazer mal, né? Uhum. Então, perceba. E eu sei que a gente observa isso, obviamente, né? Para quem está inserido na relação, às vezes é difícil perceber que aquela relação ela está trazendo prejuízo, digo prejuízos emocionais, né? Fato. Uhum. Que está gerando ansiedade, angústia, porque às vezes a pessoa toma aquela relação como algo, entre aspas, normal, né? É mesmo. Sim. A mãe tá sinalizando, o pai tá sinalizando, uma amiga tá Nossa, sinalizando. sim. Amiga, pelo amor de Deus, larga essa pessoa e ainda assim o outro continua a insistir. Faz sentido? Então, quem sabe um ponto aqui pra gente pensar é também a sinalização de outras pessoas, né? Isso. Isso. Inclusive, gente, feedbacks são muito importantes. Perfeito. Às vezes a gente acha que a pessoa está falando porque quer nos atacar. Eu gosto sempre de trazer a perspectiva de você se perceber. Aproveita essa oportunidade que uma pessoa está lhe dando um feedback e tenta ouvir. Sim. Porque às vezes a gente está tão envolvido emocionalmente que a gente não consegue perceber o que está acontecendo com a gente. Então, tenta fazer aquela pausa. Eu recebi um feedback que para você foi negativo, não é que foi negativo por parte da pessoa, né? Sim. Mas para você foi negativo. Ai, não gostei disso que fulano falou sobre mim. Tenta parar para analisar um exemplo. Imagina só que a gente, né, enquanto Piscis, a gente está atendendo um paciente e a pessoa chega e fala assim: olha, Thaís, eu não gostei da sua abordagem de tratamento. Péssima, muito grosseira, não gostei. Isso é um ponto de atenção, não é regra. Digamos que naquele dia eu não estava bem. Sim. Naquele dia eu tratei aquela pessoa mal.
será que dá para eu fazer uma autoanálise? Né? Então, espera ainda, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Será que hoje eu fui grosseira mesmo? Ou foi uma crença, né? Uma percepção da pessoa? Fez a análise. Não, eu segui o fluxo do meu atendimento, é a mesma coisa sempre. Então, não fui grosseira. Ou então, não, realmente, fui grosseira hoje. Ou seja, o feedback me fez pensar. E assim, nós seres humanos, graças a Deus, temos a capacidade de refletir. Sim. Né? E aí, a gente também pode pedir ajuda quando a gente não estiver se percebendo. Sim. Falando sobre pedir ajuda, como eu posso lidar com a ansiedade enquanto eu ainda não busco tratamento? Quais são as técnicas que eu posso usar para poder me regular ali? Suelen sabe. Diga, Sueli, para nós, por gentileza. Principalmente, eu acho que inicialmente é se perceber. Uhum. Entender, é o que a gente fala na TCC, né? Na terapia cognitivo-comportamental. É a gente entender, por exemplo, pensamentos automáticos. É causado, basicamente, a gente entende ali, percebe a mudança de humor. Então, a gente vai avaliar qual foi o pensamento, entender o que foi que aconteceu. Então, o primeiro passo é se perceber. Sim. Entender por que eu tô me sentindo assim. Por que eu me pensei isso? Então, buscar as evidências para entender a verdade sobre aquele pensamento. Porque, afinal, nem tudo que a gente pensa é verdade. É mesmo. Essa frase é de milhões. Então, eu acho que esse é um ótimo passo de inicial. Né? A gente tem várias outras técnicas também, como a respiração, meditação, mindfulness. Então, a gente trazer o pensamento, eu acho que é o inicial principal. Tem uma frase que eu utilizo muito no processo terapêutico. Eu falo assim que pensamentos são apenas pensamentos. Sim. Exatamente. E perceba que a nossa mente, ela é expert em criar hipóteses de situações que não aconteceram. É verdade. Mas imagina, vamos pensar assim, a gente aqui agora nesse momento. Se todo pensamento que nós tivéssemos e que gera ansiedade na gente, gera angústia, a gente pensasse assim, não, é somente uma hipótese. Como será que a nossa vida melhoraria? Sim. Faz sentido? Sim, faz. É isso que Danilo falou, né? Da questão dos pensamentos, são só pensamentos. Sempre quando eu vou palestrar, eu falo isso. Aí eu uso sempre uma analogia, gente, que eu gosto muito e vou usar pra gente aqui agora. Que é como se é pra gente imaginar que nesse momento, e aí você pode imaginar aí você da sua casa também, comece a imaginar que nesse momento tem helicópteros passando aqui, tá? Quem consegue ver os helicópteros? Eu já começo a visualizar. Eu né? consigo ver. Porque com a imaginação a gente vai longe. Então, os helicópteros estão aqui sobrevoando e do nada ele para e começa a jogar malotes de dinheiro aqui pra gente. Quem pegou? Uau! Eu peguei. Eu Estou recebo. precisando de milhares de malotes de dinheiro. Pronto. A gente pegou porque pensamos, aconteceu? Não. Por quê, gente? Tanto pro bom quanto pro ruim. Pensamentos são só pensamentos. Então, Muito por bom. mais que você crie o seu pior cenário na sua mente, ou você crie o melhor, se você não fizer a sua parte, não vai mudar em absolutamente nada da sua vida. Então, a gente precisa encarar a realidade de que pensamento é só pensamento. Então, por exemplo, eu preciso passar numa prova que é super importante para mim, com a força do pensamento, como falavam os antigos, né? Durma com o livro na cabeça. Porque vai entrar o conteúdo. Entra o conteúdo. É osmose, né? Vai É igual aquele absorver. meme, você passa a folha Não e fica assim, ó. entra. Não entra na sua cabeça, né? Então, eu acho que dá pra gente começar a questionar. A Suelen falou sobre a questão das evidências, né? Evidência, gente. O que é evidência? Você buscar a prova. Um exemplo também que eu trago para os pacientes, eu sempre falo. Eu matei meu cachorro. Aí a pessoa, sério, você matou seu cachorro? Eu falo, eu nem tenho um cachorro. A pessoa acredita do lado de lá, né? Porque a gente tá trazendo hipótese. Então, não faz o menor sentido, tem que questionar, né? Chamei a polícia na minha casa e falei, eu matei meu cachorro. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu matei meu cachorro. Aí os policiais, como era o nome do seu cachorro? Eu falo, não, mas eu não tinha cachorro. E como é que você matou seu cachorro? Então, isso são evidências, né? Para vocês entenderem de uma forma mais simples. Um ponto que pode ajudar também a organizar os pensamentos é você escrever. Sim, eu uso muito isso. Para o momento e... Sabe aquele momento da preocupação? Escreva tudo que você está pensando. Principalmente todos os pensamentos negativos que você está tendo naquele momento. E depois você pensa assim, tá, mas qual a probabilidade disso aqui acontecer? Sim. Tá, qual a probabilidade disso não acontecer? Perfeito. Tá, mas e se isso aqui que eu estou pensando, né, o pensamento catastrófico, como o Sueli trouxe, realmente acontecer? Como eu poderia lidar com isso?
É algo que vai pôr em risco minha vida ou é uma situação que eu vou saber lidar? E é importante falar, você só vai saber lidar quando a situação acontecer. É verdade. A gente fica tentando criar diversos cenários É mesmo. e é a nossa mente tentando nos proteger. Sim, Sim. Prever o que vai acontecer, é uma forma de controlar. Faz é sentido? verdade. Sim. Mas a gente só vai saber como lidar com a situação quando a situação estiver acontecendo. Perfeito. E às vezes, tipo, não tem nem como fazer nada. Porque é uma situação Perfeito. que não depende da gente, depende de outras pessoas. Sim. Então, se depende de outra pessoa, você vai se preocupar por quê? Não, gente, tem uma coisa que acontecia comigo, né? Quando eu estava no meu processo de ansiedade. Gente, eu sempre... Tinha um muro quando eu passava para chegar na minha casa. Eu tinha certeza que aquele muro ia cair na minha cabeça. Eu via o muro virando assim, ó. Todos os dias que eu passava naquele local. Porque eu estava tão ansiosa, tão aflita dentro de mim, que para mim aquele muro ia cair em algum momento. Porque a ansiedade faz você ter essas questões, gente, umas visualizações assim meio estranhas, aqueles pensamentos que você faz assim, meu Deus, mas é verdade, é verdade. Até hoje o muro não caiu. Graças a Deus, né? Gente, não tem Que a bom. possibilidade. Pra vocês terem noção, não tem a possibilidade do muro cair. Porque o muro não é nem aqueles muros em pés, assim. É aquele muro totalmente deitado, que só se alguém empurrasse a parede para cair em cima. Entende? Então, ansiedade... Enfim, tem algumas técnicas que a gente vai utilizando. E a principal é questionar pensamento, respiração, né? Que são as fundamentais. Isso é a Escrever, verdade do né? pensamento. Escrever. Falando em respiração, a primeira coisa que é importante fazer quando estivermos ansiosos é regular a nossa respiração. Sim. Danilo, Perfeito. por quê? Eu vou explicar. Sim. Eu agora. Quanto mais Cérebro. desregulado, né, mais rápido é isso. Você estiver respirando, seu corpo ele está enviando uma mente para o seu cérebro de quê? Você está em perigo. É mesmo. Sim. Se meu coração está batendo mais forte, se minha respiração está mais rápida, você está em perigo. É O que mesmo. acontece? A ansiedade ela entra em ação. Exatamente. Faz sentido? Faz. Mas E a tendência é aumentar. a tendência é aumentar. Perfeito. Sueli trouxe uma técnica da respiração, né? Que é a respiração, nós chamamos do trazer para aqui e agora, né? O aterramento, acho que a palavra é essa. Sim. Sim. E assim, você puxa o ar por 4 segundos, segura o ar por mais 4 segundos e solta lentamente pela boca o ar por mais 4 segundos. Por que isso é interessante? À medida que você vai fazendo isso, você está emitindo uma outra mensagem para o seu cérebro, dizendo o quê? Tá tudo bem. É uma Sim. A respiração reconfiguração. regulou, Sim. então tá tudo bem. Aí o seu sistema parasimpático, que é o sistema responsável pelo relaxamento, pela tranquilidade, entra em ação e começa a reduzir os sintomas de ansiedade. Não, e assim, gente, nosso corpo, nosso cérebro, ele é perfeito. É uma máquina perfeita, né? É, realmente, você vê, Deus é perfeito. Não tem como, gente, não tem como. Quando a gente pensa em regulação emocional, imagina, você não precisa usar nada externo. Você usa o seu próprio corpo. Sim. Perfeito. Isso é incrível. Inclusive, quando a pessoa começa a fazer atividade física, por exemplo, e tem ansiedade, a tendência é a pessoa parar. Porque ela tem crise de ansiedade dentro da academia. E quando você tem crise de ansiedade dentro da academia, você pensa, a academia está piorando a minha ansiedade. Não, é porque o seu organismo ele está acostumado a você estar em estado de alerta. E como na academia, né, o seu coração palpita um pouquinho mais forte, Sim. aí logo você entra em crise de ansiedade. Aí pronto, acabou o mundo, não vou mais. Aí entra naquele ciclo, né? Comportamento evitativo, eu não vou mais para academia, eu pioro. E por isso é tão importante o acompanhamento profissional, né? Não tem para onde correr, tem que Olha fazer. o gatilho, né? É comum você estar fazendo atividade física e seu coração É, bater mais. super. Você imagina uma pessoa na esteira, né? Isso aí. Fazendo um cardio e o coração não acelerar, não faz sentido. Morreu. Aí tem algum problema. Faz sentido, mas como Thaís pontuou, isso pode ser também um gatilho para ansiedade, Sim. porque a mente Uhum. começa a entender, opa, a respiração mudou, alguma coisa está acontecendo. E aí entra a Se autopercepção, né? perceber, A verdade. autoconsciência, não, calma, ó, vamos voltar para o aqui e É agora. mesmo. Nesse momento eu estou na academia, estou num lugar seguro, eu estou praticando atividade física, assim como as pessoas que aqui também estão. E elas também estão tendo esses sintomas que são Uhum, comuns para a sim. atividade A física. reafirmação. Aceleradas, né? Reafirmação, É mesmo. perfeito. E por isso é tão importante até não usar aqueles a mais, né, de academia. Por Sim. exemplo, o pré-treino, se você é ansiosa, se percebe já ansioso, evita. Porque, né, já te deixa em estado de alerta. Você já está no processo de tentar ficar mais tranquilo. Aí, do nada, você toma um pré-treino que te deixa com o corpo formigando. Você acha que você vai morrer. Com certeza, o pensamento é esse, né? Que é o que a gente vê muito na clínica. Perfeito. Sim.
Tem uma técnica, para além da que nós já falamos aqui, que é a técnica dos 5 sentidos, né? Amo A essa. Thaís Eu falou amo que ela também. o nosso Uso corpo, muito, nós temos inclusive. no nosso corpo as ferramentas para lidar com a ansiedade, né? É verdade. Uma técnica, ela é muito boa, ela começa assim. E aqui eu falo para você, né? Pense em 5 coisas, né? Me diga 5 coisas que você consegue ver nesse ambiente. E aí você começa a escrever, né? Uma cortina, Televisão. um microfone, televisão. 4 coisas que você consegue tocar, né? Então, microfone, a água, a mesa. 3 sons que você consegue ouvir no ambiente. Então, sua voz, o ventilador, o ar-condicionado. Perfeito. 2 aromas que você consegue perceber. Ó, a respiração profunda. Café. Perceber café. Todos respirando junto. É verdade. Perceber e sentir no ambiente. E, por fim, você imagina um gosto no seu paladar. Ou seja, se você tiver uma balinha, você põe uma balinha na boca e aí começa a trazer sua atenção para o seu paladar. É uma forma de você regular a sua ansiedade também. Essa técnica é excelente mesmo. Eu adoro. E é Sim. super simples, né? Sim. Dá pra gente fazer em qualquer lugar. Se você estiver no Perfeito. transporte público, Perfeito. que é super Isso. comum ter crise de Sim. ansiedade em transporte público. Devido à questão, né, da quantidade de pessoas, Muito se tiver calor uma ansiedade também. social, Sim. calor, gente em cima, aglomeração. Pode ser metrô, ônibus, se você estiver dentro de um carro, um veículo. Enfim, gente, qualquer lugar que você estiver, você consegue utilizar técnicas que são extremamente fundamentais, né, pra você conseguir lidar com a ansiedade. Sim. Então é isso. Nosso podcast está chegando ao fim. Foi isso que nós falamos sobre ansiedade hoje. Eu espero que tenha sido de proveito para todos que estão assistindo. Inclusive, gente, se vocês não sabem, o Instituto DEPAD, a gente atende em todo o Brasil, fora do Brasil, em vários países do mundo, de maneira online. A gente faz palestras, né, Abi? Sim, faz A palestras. gente tem grupo terapêutico. Então, nossa base é em Salvador, Bahia. Mas a gente atende... E aí, gente, muitos lugares, hein? Todo o Brasil. Brasil, Mundo. muito Exatamente. especial. E assim, a gente ama o que a gente faz. Eu realmente sou suspeita a falar que o Instituto DEPAD, a gente ama o que a gente faz. Então, é extremamente importante que você lide com um profissional que ama aquilo que faz, né? Sim. Porque a entrega é genuína, né? Os vínculos terapêuticos são fundamentais. A aliança terapêutica é extremamente importante no processo terapêutico. Inclusive, deixo aqui a minha sugestão. Se você começa um processo terapêutico e você não confia no profissional que você está, é importante que você troque. Sim. Porque quando você busca uma pessoa que você tem ali uma aliança terapêutica, o processo terapêutico flui, né? Sim. Se for uma desconfiança sua, né? Se for uma crença e tal, você pode sinalizar ao seu psi. Olha, eu não estou confiando muito em você. E aí ele vai lhe explicar, né? O formato de trabalho dele, por exemplo. O sigilo profissional é ético, né? A gente precisa seguir isso. Então, seguir as normas do Conselho de Psicologia, enfim. Então, são muitas questões. E aí, a gente vai dando o nosso melhor por aqui e você daí também no seu processo terapêutico. Exatamente. Sigam a gente no Instagram. Se quiserem fazer terapia com alguns dos nossos maravilhosos aqui, é só você entrar em contato por lá, que alguém vai responder você. Acho que Danilo quer falar, viu? Fale, Dani. E se você tiver alguma sugestão de um tema que você Sim, gostaria verdade. A gente vai amar. Sim, de sim. ouvir, Coração. né, de ver os psicólogos aqui discorrendo, Sim, manda na nossa caixinha, no nosso DM, @ Isso. Instituto DEPAD. Sim. exatamente. Ou nos comentários desse vídeo, né? Que a gente vai estar jogando também. Sim. Verdade. E se você quiser que algum de nós faça alguma palestra, você também entra em contato pelo Instagram. Ou deixa aqui nos comentários que a gente entra em contato E se com você quiser que também. todo mundo palestre junto? Aí vai depender da agenda de cada um. Eu não me responsabilizo, não. Vai dar certo. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito Tchau. bom. Tchau, gente. Tchau.